Belezinha? Então vamos falar das carreiras agora, ou melhor, da carreira dos servidores públicos, né? Vamos falar de regime jurídico, qualificação, greve e estabilidade. Bora lá! O que a gente tem aqui? Regime jurídico diz respeito à natureza jurídica do conjunto de regras que regem a carreira de servidores públicos. Sempre que você ouvir falar em regime jurídico, você pode pensar num conjunto de regras. Vamos exemplificar isso, né? Olha só, conjunto de regras. Como assim? Eu tenho a regra A, tenho a regra B, tenho a regra C, tenho a regra D, tenho a regra Z, tenho a regra 10, tenho a regra XZ, tenho a regra 10XZ. E aí, eu te digo o seguinte: nesse universo de regras, eu tenho algumas regras específicas para servidores públicos. Então, eu vou pegar e reconhecer aqui um regime jurídico. Isso aqui é uma seleção, é um conjunto de regras direcionadas para servidores públicos, para servidores públicos. Eu posso dizer que os servidores públicos estão sujeitos a um regime jurídico de determinadas regras. Esse conjunto de regras forma o regime jurídico de direito público. Regime jurídico de direito público. É um regime de determinadas regras que formam justamente um ambiente, digamos assim, jurídico para tratar de servidores públicos. Isso é só para servidores públicos? Não. A gente tem para licitação, a gente tem para organização e estrutura dos órgãos administrativos, e aí vai um monte de regras que vão justamente são criadas e montadas justamente para poder, a cabeça estava conferindo aqui se não estava no mudo, né? Eu já fiz de deixar mudo aqui, tinha que gravar de volta. É um conjunto de regras que são utilizadas para regulamentar carreiras, licitação, a estrutura da organização pública. Então, sempre que você ouvir falar em regime jurídico de direito público, pense num conjunto de regras que são aplicadas especificamente para a administração pública, né? E aí as outras regras, eu tenho aqui para o particular. Olha só, particular, particular, particular e por aí vai, tá bom? Por aí vai. Essa é uma situação que você tem que diferenciar. Regras para o direito público e regras para o direito privado. Regras para o direito público formam um conjunto de regras do direito público. E isso a gente chama de regime jurídico de direito público. Assim como nós temos o regime jurídico de direito privado. Beleza? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. Regime jurídico diz, portanto, respeito à natureza das normas, do conjunto de normas que rege a carreira do servidor público, né? Essas regras indicam se a carreira será regulada pelo direito privado ou pelo direito público, estatutário ou seletista. Seletista está sujeito ao regime jurídico de direito privado. Estatutário, sujeito ao regime jurídico de direito público. A respeito do tema, dispõe o artigo 39 da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Isso aqui está na ADIM 2135, dígito 4. Por que eu estou trazendo essa informação para você? Antes dessa ADIM, nós tínhamos um regime jurídico múltiplo. E a administração pública federal, estadual, municipal ou distrital poderia escolher para a mesma estrutura administrativa estatutários e seletista. Poderia existir um regime híbrido, misto. Aí o Supremo foi lá e se manifestou e disse não vai rolar. Não dá para eu ter um servidor público estatutário trabalhando com o cara do lado concursado seletista, né? São garantias diferentes, são deveres diferentes, são direitos diferentes.
É uma situação problemática. Então, ou todo mundo é estatutário, ou todo mundo é seletista. E aí o Supremo diz o seguinte, que é inconstitucional a alteração da Constituição que estabeleceu esse regime múltiplo, híbrido, né? Admitindo aí seletistas estatutários trabalhando no mesmo local, no mesmo lugar. Hoje, qual é a regra constitucional que vale? Regime jurídico único. Ou todo mundo é estatutário, ou todo mundo é seletista. Eu não posso ter, por exemplo, na Petrobras, pessoas que trabalham regidos pela CLT e pessoas trabalhando por um regime estatutário da lei da Petrobras, por exemplo. Não vai rolar. Eu não posso ter no IBAMA pessoas trabalhando sujeitas ao regime jurídico da CLT, concursados do IBAMA, mas são empregados públicos, e pessoas sujeitas ao regime estatutário da 8.112. Não dá. Ou todo mundo no IBAMA 8.112, ou todo mundo passa a ser CLT. Porque o regime jurídico é único, eu não posso ter tratamento diferenciado. Haverá regime jurídico na administração direta, autarquias e fundações públicas, tá? Administração direta, autarquias e fundações. A União, Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios não poderão manter servidores em regime diverso. É o que a gente acaba de falar, né? Ou todo mundo é estatutário, ou todo mundo CLT, não tem mais regime híbrido ou misto. Atualmente, o Brasil possui regime jurídico único, obrigatório, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, como a gente acabou de ver. Qualificação dos servidores. Isso é um ponto muito interessante. É obrigação do poder público propiciar qualificação profissional dos servidores públicos. Não é uma opção, não é uma prerrogativa, não é discricionário. É dever. A administração tem que qualificar o seu pessoal. Por que é que ela tem que qualificar o seu pessoal com treinamento constante? Princípio da eficiência. Ah, mas eu não quero ser uma administração eficiente. Ah, você não quer ser uma administração eficiente? Então você está violando um princípio fundamental, ou melhor, um princípio constitucional aplicado à administração pública, que é o princípio da eficiência. Toda administração pública tem que ser eficiente. Artigo 39, parágrafo 2º diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, facultado para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Olha só. A União, Estados, DF manterão. Não é uma opção, é uma imposição. Manterão escolas de governo para formação e aperfeiçoamento de servidores. O que é isso aqui? Qualificação. O que é isso aqui? Eficiência. Isso está na Constituição, artigo 39, parágrafo 2º. A administração tem que dar a qualificação e você, servidor, tem que fazer. Não é opção sujeitar-se à qualificação ou não. Vamos falar um pouquinho de greve, que esse é um tema interessante e que foi muito comentado no ano de 2015 e no ano de 2016 aqui no Brasil, por conta das inúmeras greves que o país enfrentou, né? E acredito que nós teremos mais algumas agora em 2017 e também em 2018. É garantido ao servidor o direito de greve. A Constituição é muito clara. Ela garante ao servidor público civil o direito de greve. Os militares não têm direito de greve. Mas o servidor público civil tem direito de greve. Será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aí a gente já tem um problema, né? Lei específica. Que lei específica é essa? Não existe. Não tem a lei específica. O Brasil até hoje não regulamentou por lei o direito de greve dos servidores públicos civis.
Nós não temos uma lei de greve para o serviço público. Existe para a iniciativa privada, mas para o serviço público não tem. Trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, norma que exige regulamentação, né? Como a gente já viu aí, outras normas da Constituição que exigem regulamentação. Norma de eficácia limitada, ela não tem aplicação imediata, ela não é autoaplicável. Eu preciso de uma regra, de uma lei, regulamentando esse direito de greve, previsto no artigo 37, inciso 7, dizendo como a greve pode ser exercida, né? Não existe lei específica regulamentando o exercício do direito de greve. O direito de greve é vedado aos militares, isso está no artigo 142, inciso 4 da Constituição. Meu amigão, destaca isso aí. Você vai fazer concurso para a polícia? Vai para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, destaque esse dispositivo. Isso vai valer para a tua prova e vai valer para a tua vida profissional. Por quê? Os militares estaduais, federais e do DF não podem fazer greve. Não podem fazer greve, tá? São proibidos. Ao militar é proibida a sindicalização e a greve. Isso faz parte do regime castrense dos militares. Eles não podem fazer. Proibição expressa da Constituição. Eles não podem se filiar a partido político, eles não podem ter sindicato e eles não podem fazer greve. 3 coisas que os militares não podem fazer. Pô, cabeça, mas isso não é igualdade? É, de fato não é igualdade, mas não é mesmo. E a Constituição entendeu que não tem que ter esse direito. Porque você já pensou o militar fazendo greve? Lembre do Espírito Santo, do que aconteceu quando os militares fizeram greve no Espírito Santo, o terror que foi aquilo lá. Então não se tolera que militares façam greve. Imagine o Brasil em guerra e aí os militares fazem greve reivindicando melhores condições de trabalho. Olha, a gente não quer ir lá dar tiro nos outros, não, porque isso não é legal. A gente não quer levar bala na cabeça, a gente não quer enfrentar ninguém com granada. Vamos fazer greve? Não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, a Constituição proíbe aos militares estaduais, federais e do DF fazerem greve. Acontece que a Constituição não fala uma linha, uma vírgula sobre os policiais civis federais e estaduais. Se eles podem ou não fazer greve. Existe uma regra geral. Servidor público civil tem direito a fazer greve. Servidor público civil tem direito a fazer greve. Eu não tenho lei regulamentando isso, mas ele tem direito a fazer greve. Mas e o servidor público civil da segurança pública? O policial civil, policial federal, policial rodoviário federal. Não tem norma dizendo. Então eu aplico a regra geral, pode fazer greve. Só que aí o Supremo chegou chegando, como diz o professor Eduardo Sabag, né? Chegou chegando e falou, negativo, gurizada, polícia civil não vai ter greve não. Por quê? Porque eu sou o Supremo e eu tô falando. Cabeça, mas a Constituição fala, cabeça, que é o militar. O que o Supremo tá inventando aí, meu amigão? Põe uma coisa nesse seu cabeção. A Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal quer que ela seja. Né? Quem é que dá a interpretação oficial e definitiva da Constituição Federal? Supremo Tribunal Federal. E aí o STF, num determinado processo, que policiais civis estavam lá fazendo greve, o Supremo falou, opa, alto lá, gurizada, vocês são forças de segurança pública, são um serviço público essencial ao país, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. E, portanto, vocês não têm o direito de fazer greve, assim como os militares. A responsabilidade da segurança pública que recai sobre os militares estaduais, federais e distritais se estende a vocês, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais. E vocês não podem fazer greve de jeito algum. Isso quebrou as canelas da gurizada da Polícia Civil, Federal, Rodoviária e Ferroviária. Ferroviária só tem no papel, né? A Polícia Fantasma, né? Polícia Fantasma Federal, que não existe, só no papel. Percebam que
isso mostra para nós que o Supremo é oscilante nas suas posições. Anos atrás, uns 10 anos atrás, o Supremo enfrentou um mandado de injunção coletivo da Associação de Policiais Civis do Estado de São Paulo e disse o seguinte: policiais civis do Estado de São Paulo, vocês podem fazer greve. Não tem lei autorizando vocês fazerem greve? Eu autorizo, observando as regras da iniciativa privada. Vão lá, na fé, podem paralisar o serviço de vocês. Esse foi um posicionamento que tomou uma forma muito grande, uma importância muito grande, um julgamento importantíssimo do Supremo Tribunal Federal. E aí o ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, o Supremo resolveu mudar o posicionamento dizendo que policiais civis não podem fazer greve. Por quê? Porque os militares também não podem. Porque a atividade deles é essencial, é de segurança pública, então ninguém faz greve. Bacana, né? Por que eu tenho que saber isso? Porque na tua prova vão te perguntar se polícia civil pode fazer greve. Principalmente se você for fazer prova para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal ou para a Polícia Civil do seu estado. Para a PM, eles nem vão perguntar isso, né? Porque eles sabem que vocês já desossaram tudo que diz respeito sobre os militares estaduais ou do Distrito Federal. Então eles não vão perguntar. Mas enfim, né? Guerra avisada não mata aleijado. Então vamos lá, né? Vamos estudar tudo isso. Cargo e emprego público. Provimento originário do concurso, né? Por concurso. O que quer dizer isso, provimento originário? A gente tem, no Brasil, um negócio chamado provimento. Provimento de cargo público. Provimento de cargo público, que é o sonho de consumo de todo concurseiro do Brasil, né? Ele quer o provimento do cargo. O que é o provimento do cargo? É a investidura do candidato no cargo. Ou seja, todo o teu esforço está direcionado para isso aqui, ó, provimento do cargo público. Toda a tua concentração, tua fé, teu dinheiro, teu investimento, tuas energias, teu foco está direcionado para isso aqui. E você tem que perseguir isso, se é isso que você quer. Para quê? Você ser investido no cargo. Como é que eu sou investido no cargo? Mediante concurso público. Acontece que o cargo público ele é provido de duas formas. Ele tem provimento originário e tem o provimento derivado. O provimento originário é por aqui, ó, esse caminho aqui, concurso público. E o derivado, meu amigão, ó, cabeça, o derivado é exceção, aquele do cara comissionado, né, cabeça? Não, filho, não, de onde é que você tirou isso? Não é não, olha lá, ó, o derivado decorre de promoção, readaptação, recondução, readmissão, belezinha? Tudo isso, reaproveitamento, ó, reaproveitamento, tudo isso aqui são formas de provimento derivado. Aqui o cabra já é servidor, aqui não, por isso que é originário. Né? A tua entrada na administração pública é por essa porta estreita chamada concurso público. Mas o cargo é teu, pelo teu mérito. Né? O cargo comissionado de livre nomeação e exoneração também é um provimento originário. Tá? Você tem aqui, ó, cargo comissionado. Esse também é um provimento originário. Tá? Quando você não é servidor público, mas ele não garante a efetividade. É para não efetividade. Você não é efetivo. Você é um cara que está ali que pode ser mandado embora no outro dia, porque ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então veja o seguinte, meu amigão. O provimento do cargo público ele pode ser originário ou derivado. Originário depende de concurso público ou cargo comissionado, mas o que você persegue é esse aqui. Quando você já for servidor público, você vai ser promovido, ou então você vai ter uma
progressão, que é outra forma de subir na carreira, né? Na carreira do teu cargo. Então você está ocupando outros postos na administração por um provimento derivado. Readaptação, você fez concurso para ser agente de transportes, aí por uma razão qualquer você não pode mais dirigir, então você vai ser readaptado para um cargo que não exige direção. Recondução, você volta para o seu cargo anterior. Readmissão, você foi demitido e está voltando, você invalidou sua demissão, né? Reaproveitamento, você está em disponibilidade, na verdade aqui é aproveitamento, não é reaproveitamento. Aproveitamento, você está em disponibilidade e volta a trabalhar na administração, tá? Isso são hipóteses de provimento de cargo público, que pode ser originário ou derivado. Você tem que saber isso para a tua prova de constitucional e para a tua prova de administrativo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Emprego público é destinado ao empregado público, regime jurídico de direito privado, CLT, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Estatutário possui estabilidade. Seletista não tem, né? Não tem estabilidade permanente. Deixa o cabeça arrumar isso aqui. Não tem estabilidade permanente. O seletista não tem estabilidade permanente, ele tem estabilidade temporária. Qual que é a estabilidade temporária do seletista? Ele é representante sindical, da diretoria do sindicato, ou por uma questão de licença gestante, ou melhor, estabilidade da gestante, acidente de trabalho. Cabeça, licença gestante, estabilidade da gestante não é a mesma coisa? Meu amigão, licença gestante é uma coisa, estabilidade gestante é outra coisa, tá? Se liga nisso, tá lá no artigo 7º, a gente estudou isso, artigo 7º da Constituição e depois no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. Tem uma diferença enorme entre licença gestante e estabilidade da gestante. Cabeça, conta aí que eu não lembro. Então tá bom, vamos lá. Licença gestante. Segundo a regra constitucional, eu tenho 120 dias de licença gestação após o nascimento com vida da criança. Por decretos e legislação infraconstitucional, eu posso prorrogar isso por mais 60 dias, é o que dá a mamãe e o bebê até 180 dias de licença. É um afastamento do seu serviço sem prejuízo da remuneração para ficar cuidando do bebê. A estabilidade no cargo em razão da gestação é uma garantia constitucional que toda mamãe tem de que, desde o momento de reconhecida e identificada a gestação, até o 5º mês após o parto, a mamãe é estável e não pode ser demitida. Isso é o que a gente chama de estabilidade temporária da gestante. No regime, o empregado público tem essas estabilidades temporárias, mas ele não tem a estabilidade permanente como a do servidor público, que após o efetivo exercício de 3 anos no cargo e aprovação no estágio probatório por comissão específica, ele adquire estabilidade na administração pública. Servidor público não adquire estabilidade no serviço público, no cargo público. Ele adquire estabilidade na administração pública, tá? São coisas bem diferentes. Por falar na dita cuja, apareceu, vamos lá. Artigo 41 caput da Constituição Federal dispõe o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, quem é que adquire estabilidade? Tem um requisito principal aí, ser aprovado em concurso público. Servidores aprovados em concurso público podem perseguir a estabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque aquele que ocupa o cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, ele não entrou na administração pela porta do concurso público, então ele não vai adquirir estabilidade. Eu tenho um colega, um amigo, na verdade, que ele ocupa um cargo comissionado há anos, ou melhor, ocupava, agora não ocupa mais. Ele ocupou por anos um cargo comissionado no Ministério Público Federal em Mato Grosso, muitos anos. E aí, agora ele saiu. Livre exoneração. Ele não fez concurso público, ele ficou lá por mais de 3 anos. Ele adquiriu estabilidade? Não, ele não adquire. Por quê? Porque ele não fez concurso público para aquele cargo que ele ocupava. Tá bom? Beleza? 3 anos de efetivo exercício.
Isso quer dizer que você, se tiver alguma licença ou tiver algum afastamento, não vai contar, a não ser que a lei que regula a sua carreira considere aquela licença como efetivo exercício. Requisitos constitucionais para você atingir a estabilidade. Primeira coisa, ser servidor efetivo, é um requisito subjetivo. Admissão ao concurso público, um requisito objetivo. Um requisito temporal, 3 anos de efetiva atividade. Desempenho, aprovação no estágio probatório com avaliação por uma comissão especial. Então perceba o seguinte, qualquer um consegue chegar na estabilidade no serviço público? Não. Por quê? Primeiro, eu tenho que ser aprovado no concurso público para um cargo efetivo, com estabilidade, cargo efetivo estatutário, melhor dizendo. Por quê? Porque eu posso ser aprovado para o concurso público para um emprego público. O emprego público é diferente de cargo público. Emprego público é a galera da CLT. Pessoal do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, eles não adquirem estabilidade como o servidor público do TRT, do Ministério Público da União, da Receita Federal, da Polícia Federal, né? Então eu tenho que ser aprovado num cargo efetivo e não num emprego público. Segunda coisa, admissão mediante concurso. Tem que ficar 3 anos, pelo menos, trabalhando ali. Desempenho. Eu tenho que ser aprovado em estágio probatório. Se eu não for aprovado no meu estágio probatório, eu não adquiro estabilidade. Aí eu sou exonerado a bem do interesse público. Não é demissão, é exoneração. Você é exonerado a bem do serviço público porque você não atingiu as metas, as expectativas funcionais exigidas, os mínimos exigidos para o seu cargo. E olha, eu vou te falar, para você não ser aprovado no estágio probatório, você tem que ser muito bom, hein? Muito bom para fazer coisa errada. Porque, pô, não tem, assim, nada de extremamente complexo. A parte mais difícil é conseguir o que foi passar no concurso. Pô, cabeça, mas eu sou engenheiro e agora eu trabalho na justiça. Tudo bem, filho, você vai passar por treinamento e a tua capacidade intelectual de engenheiro vai te permitir executar aquela atividade de servidor da justiça. Né? Tem que esquentar com isso. E o que você não conseguir fazer, você tem que chamar o seu superior e dizer, olha, estou com dificuldade, eu preciso de um treinamento. E o cara tem que providenciar. Porque você não pode ser exonerado porque não atingiu o desempenho em razão de não saber como fazer. Se você não sabe como fazer e não tem a obrigação de chegar no serviço público sabendo, você tem que ser treinado, qualificado para fazer. Então a sua avaliação de desempenho tem que observar tudo isso. E se não observar, você recusa a avaliação. Você não é obrigado a aceitar a avaliação. Você diz que não concorda e pede uma nova avaliação. Estágio probatório é assim. Beleza? Vamos lá? Isso aqui é um gráficozinho da estabilidade só para você memorizar e facilitar, né? Olha só. Você tem 4 elementos necessários, né? Tem que ser concursado, tem que fazer o estágio probatório, 3 anos de trabalho e avaliação. Aí você adquire a estabilidade. É o funil da estabilidade, né? Vamos lá. Não existe estabilidade no cargo, meu amigão. Bonitona, preste muita atenção nisso, por favor. Não existe estabilidade no cargo. A estabilidade é na administração pública. Estabilidade é diferente de estágio probatório. Estabilidade é uma condição que o servidor público alcança após 3 anos de efetivo exercício e aprovação no estágio probatório. Estágio probatório é um estágio de provação, é um estágio de comprovação que você tem condições de desempenhar aquele cargo mediante o devido treinamento e a devida orientação, que você respeita a instituição, segue as regras e cumpre metas e os desempenhos atingem os mínimos exigidos pela administração pública. Isso é estágio probatório, é um período de prova, é um período de avaliação específica, individualizada, especializada, para alguém que acabou de chegar no órgão público. Estabilidade é uma garantia de que você não pode ser mandado embora da administração pública sem uma avaliação detalhada, sem um processo administrativo que garanta ampla defesa. Você não está sujeito a demissões sem ter praticado falta grave. A estabilidade te dá uma garantia e uma certa autonomia para desempenhar o seu trabalho na administração pública. São coisas diferentes, tá?
tem prazo diverso da estabilidade. Eu defendo, sabe, sou muito criticado por isso, mas eu tenho que te falar, o prazo do estágio probatório é diferente do prazo da estabilidade. E vou te dar um exemplo claro quanto a isso. A 8.112, olha o que eu tô falando, hein, cabeçudão? A Lei 8.112, ela fala o seguinte, o estágio probatório é de 24 meses. Estágio probatório é de 24 meses. A Lei Complementar 04 de Mato Grosso fala que o estágio probatório é de 24 meses. A maior parte da legislação que diz respeito a servidores públicos no país, municipal, estadual e federal, falam que o estágio probatório é de 24 meses. Pô, cabeça, mas eu sempre estudei, sempre ouvi falar que são 3 anos. Tudo bem. Sabe por quê que você ouviu falar isso? Porque o STJ e o STF têm um entendimento único e pacífico nesses dois órgãos que diz o seguinte: estágio probatório tem o mesmo tempo da estabilidade, 3 anos ou 36 meses. Belezinha? O STJ tem posicionamentos distintos. Ele fala que se quiser mudar o estágio probatório para 36 meses tem que alterar a lei, que uma decisão jurisprudencial não pode alterar a lei. E eu dou total razão para o STJ nesse ponto. Mas essa não é a posição majoritária do STJ. A posição dominante, a posição majoritária no STJ e no STF é que o prazo do estágio probatório é o mesmo da estabilidade. Então, meu amigão, vamos lá. Olha o que eu tô te falando agora, tá? Preste muita atenção, não anote nada e só me olhe aqui nos olhos, tá? Só não vai apaixonar pelo cabeçudo. Olha lá, cabeção, é o seguinte. Estágio probatório é diferente de estabilidade, ok? Estágio probatório, por lei, a maioria das leis do país prevêem que o estágio probatório será de 24 meses. E a estabilidade prevista na Constituição são 3 anos de efetivo exercício. A Constituição não fala do prazo do estágio probatório. Quem fala de prazo de estágio probatório é lei. E a maioria das leis do país falam em 24 meses. Posição da doutrina. Posição majoritária no STJ, posição do Supremo Tribunal Federal. Estágio probatório tem o mesmo prazo da estabilidade, ou seja, 3 anos. Então, na tua prova, você vai responder o seguinte: quando te perguntarem assim, prazo do estágio probatório, 24 meses ou 3 anos? Se perguntar só assim, prazo do estágio probatório, 2 pontos. 24 meses, 3 anos. Vai nos 3 anos, sossegado. Por quê? Porque toda a doutrina fala em 3 anos, o STF se posicionou que são 3 anos e a maior parte do STJ também. Agora, você cai na tua prova da seguinte maneira. Segundo a lei 8.112, o estágio probatório é de 24 meses. Porque está escrito isso lá. Ele está te perguntando segundo 8.112. Ele não te deixou margem de entendimento. Eu quero saber o que está no 8.112. Lá são 24 meses. Agora, uma terceira situação. O carniceiro do examinador pode te falar o seguinte. Segundo a doutrina de jurisprudência, o estágio probatório é de 3 anos. Ok. Tá certo, vai nessa na fé, tranquilo. Você pode até não gostar disso como eu não gosto, mas não interessa. Ele está te perguntando segundo a doutrina e a jurisprudência dominante. 3 anos. 3 anos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, meu amigão, isso aí é para você não esquecer mais, tá? Olha só. Prazo de estágio probatório é variável de acordo com cada administração, é o que a gente acabou de falar. Ocorre que o STF e o STJ entendem que os prazos são idênticos. Para prova, estágio probatório, 3 anos. Ainda mais se perguntar se de acordo com o STF ou o STJ. Se só não vai marcar 3 anos, vamos resumir, né? Se só não vai marcar 3 anos se ele perguntar assim, de acordo com a lei 8.112. Opa, de acordo com 8.112 são 24 meses. Ou de acordo com a lei complementar número 4 do estado do Mato Grosso, 24 meses. Tá bom? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então é isso aí, meu amigão. Vamos dar um intervalinho da nossa aula e daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre administração pública, servidores públicos na Constituição Federal de 1988. Te espero aqui, hein?
Não demora. Clique-Claque.